E aí, galerinha, tudo beleza? Professora Ana Paula. Hoje nós vamos ver em filosofia, pessoal, nesta videoaula, como que a gente consegue unir as ideias do Hegel com as ideias de dialética, que foi o que nós vimos nas aulas passadas, ok? Bom, primeiramente, pessoal, vamos compreender o conceito de idealismo, tá? Por que isso vai ser importante? Porque na filosofia, pessoal, o idealismo é uma corrente filosófica que faz das ideias o princípio interpretativo do mundo. Ou seja, segundo o idealismo, conhecemos o mundo a partir das ideias que temos feito de todas as coisas materiais. Como assim, professora? Tudo que foi inventado, tudo que foi feito, tudo que foi pensado, ela começou como uma ideia, ok? E depois essa ideia se torna material, ok? Bom, lá no conceito, pensando diretamente no conceito, dialético ela é uma palavra que vem do grego e que significa arte do diálogo ou a arte de convencer, de persuadir ou de raciocinar. Isso a gente viu no vídeo anterior, ok? Em suma, pessoal, em resumo, é um debate de ideias diferentes, chegando a uma conclusão a partir desses pensamentos diversos que tornam-se um novo conceito que pode ser contrariado novamente. Ou seja, a gente está falando de um ciclo de ideia. Eu tenho uma ideia, essa ideia se torna inovação, essa inovação ela é rebatida. E como que ela é rebatida? Com uma nova ideia, ok? E aí eu vou viver nesse ciclo. A ideia ela se torna inovação, essa inovação é rebatida através de uma nova ideia, inovação, rebatida, isso assim eternamente, ok? Para alguns filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, e aqui também o filósofo que estamos estudando, quem a gente está estudando, pessoal? Hegel, ok? É uma maneira de filosofar, ou seja, a dialética ela é considerada uma maneira de filosofar, ok? Como que ela é uma maneira de filosofar, pessoal? Esse rebatimento de ideias, essa contraposição de ideias é o que eles vão chamar de filosofar, ok? Mas como Hegel filosofava? Bom, dentro do idealismo hegeliano, há procura pela resposta a um problema que já vinha sido discutido por Kant, ou seja, ele está procurando a resposta para um problema, ok? A questão do sujeito e objeto da consciência e mundo, ok? A pergunta de fundo era: como se dá o conhecimento? Hegel afirmou que o real é racional e o racional é real. Ou seja, tudo que é real, é racional. Ou seja, tudo que é real eu consigo racionalizar aquilo. Por exemplo, eu tenho aqui um lápis. O lápis, ele é real. E eu consigo raciocinar o que é um lápis, ok? E se eu consigo raciocinar o que é um lápis, eu consigo imaginar o que é um lápis, então significa que ele é real. Mas não é tão complicado quanto parece, pessoal. A gente pode explicar esse pensamento assim: a realidade ela é composta por nossa mente e a própria consciência, que ela não é estática, ou seja, congelada. Está tudo em movimento, ok? Como está sempre mudando e desenvolvendo novas categorias e conceitos, esses vão determinar como nós vivemos no mundo. Ou seja,
Esse movimento que nós nos encontramos é o que desenvolve. Então, a gente precisa pensar em movimento e desenvolvimento, ok? O que faz que o conhecimento seja sempre contextualizado? Se eu tenho um movimento constante, significa que eu vou desenvolver eu estou sempre desenvolvendo novas ideias, ou seja, eu estou atualizando o conhecimento, ok? Então, isso aqui também é um ciclo. Eu começo com o movimento de ideias, esse movimento ele se transforma em desenvolvimento e aí eu consigo contextualizar, ou seja, eu consigo atualizar o conhecimento. As ideias que se tinham no passado, elas não são as mesmas ideias de mundo que nós temos hoje. Por quê? Porque foi atualizando o conhecimento. A dialética, pessoal, ela se processa em 3 momentos. O primeiro, a tese. O segundo, a antítese, e o terceiro, a síntese. Isso daqui, pessoal, é utilizado também em redação. Se você for fazer uma redação por Enem e você conseguir uma tese, uma antítese e uma síntese, pelo menos mais de 500 pontos você tira, certo? Por quê? Porque a redação do Enem, ela é baseada na ideia de dialética. O que é a tese, pessoal? É a ideia central que corresponde a um pensamento. Então, ela é a ideia central do que você quer falar. Certo? É a ideia central do que é processado. O que é a antítese? É um pensamento diferente da tese, é uma ideia contrária, ou seja, é como se fosse um... Nossa, que letra horrorosa. É como se fosse um problema para esse problema, para essa tese aqui, ok? Para essa ideia central do que está sendo processado. E a síntese, pessoal, ela é uma conclusão da tese, ou seja, da ideia central, com o problema, após você debater ideias e você chega numa conclusão resumida, que no caso de uma redação do Enem, seria a parte que você propõe uma solução, ok? Então, se você apresenta uma tese, uma antítese e uma síntese, você conseguiu fazer uma estrutura de redação que inclusive é baseada na ideia de dialética, ok? Só aqui você já tem um grande arsenal de conhecimento que você pode utilizar na sua redação do Enem, baseado na filosofia, ok? Essa estrutura dialética, pessoal, segundo Hegel, ela seria aplicada a todos os campos do real. E ele estava certo, a gente consegue aplicar em um monte de coisa, desde a aquisição do conhecimento até os processos históricos políticos. Lembra que no vídeo anterior a gente falou do debate esquerda versus direita, por exemplo, que a gente tem as ideias contrárias. Então, pessoal, aqui o Hegel ele já vinha falando disso aqui, ó, não necessariamente com essas palavras, mas ele já tinha esse pensamento. Segundo esses momentos, tese, antítese e síntese, que se sucedem como um movimento espiral, ou seja, ele está fazendo um ciclo, que está perpetuando, ou seja, o Hegel ele traz que a gente sempre vai ter esse debate, sempre. Você tem uma ideia,
alguém se contrapõe, ou seja, vem a antítese, e aí a partir disso a gente tem mudança, ok? Como que a gente consegue resumir Hegel e a dialética? O Hegel, pessoal, ele criou um sistema chamado dialética, que é um processo espiral sobre o conhecimento, partindo de uma ideia base, que é chamada de tese, contrariada por outra ideia chamada de antítese, e chegando a uma conclusão chamada de síntese, que passa a ser uma nova tese. Por isso que é o espiral. Vamos fazer isso aqui, pessoal, só para a gente conseguir ter uma ideia. Eu tenho a tese ela vem ser contraposta por uma antítese. Essa antítese cria uma síntese e essa síntese ela passa a ser a sua nova tese. Ou seja, a gente tem um ciclo fechado aqui que nunca para, ok? A compreensão do pensamento filosófico de Hegel demanda o prévio conhecimento do seu contexto histórico, caracterizado por um mundo em mutação. Importante apontar que diversos dos princípios teóricos da filosofia moderna foram defendidos pelo Iluminismo, servindo de suporte às transformações políticas ocorridas na Idade Moderna, especialmente quando a gente está falando do absolutismo, tá? O qual foi fundado um dado direito divino, que se a pessoa ela é rei, rainha, ela nasceu porque Deus quis, tá? Isso que está querendo dizer aqui. E ele não permitia mudança de classe social, tá? Se você nasceu pobre, também é porque Deus quis, ok? E aí era como se justificava os benefícios e privilégios da nobreza, ok? E Hegel, aqui a gente tem uma foto do Hegel ensinando seus discípulos, e ele fala, por exemplo, que a tarefa da filosofia é entender o que é a razão. O que é a razão? A gente pode entender a razão como motivo, como certeza. Mas o que é a razão? É nisso que a filosofia trabalha, ok? Frases muito importantes do Hegel. Nada de grande se realizou no mundo sem paixão. Ou seja, o mundo ele é movido por ideais, e esses ideais eles precisam de paixão, ok? A realidade ela é racional e que toda a racionalidade ela é real. Estão interligadas a realidade e a racionalidade, ok? A necessidade geral da arte é a necessidade racional que leva o homem a tomar consciência do mundo interior e exterior e a lazer um objeto no qual se reconheça a si próprio. A ideia de arte, pessoal, você pode ver que muita gente pinta aquilo que é belo, muita gente canta sobre a sua realidade. As novelas, elas muitas vezes imitam a vida porque é a necessidade do ser humano de se reconhecer fora de si, ok? A história ensina que os governos e as pessoas nunca aprendem com a história. Se nós olhássemos para a história, pessoal, nossos erros eles não seriam repetidos, tá? E se teve uma coisa que a gente aprendeu é que a gente nunca aprendeu a olhar para a história, ok? Quem quer algo de grande deve saber limitar-se. Quem, pelo contrário, tudo quer, nada em verdade quer e nada consegue. Ou seja, se eu quero alguma coisa, eu preciso traçar um objetivo. Não adianta eu falar que eu quero o mundo todo, sendo que na verdade eu não faço nada para conseguir levantar do sofá, por exemplo. O Hegel ele foi importante porque ele criou as obras Fenomenologia do Espírito, Propedêutica Filosófica, Ciência da Lógica, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Princípios da Filosofia do Direito,
Então ele trouxe uma abordagem de várias perspectivas para dentro da filosofia, inclusive tratando-se do direito, ok? E para fechar, a verdade ela é o todo, mas o todo é somente a essência que se implementa por meio do seu desenvolvimento, ou seja, aquilo que é a essência é que é importante e você trata isso como uma verdade, ok? Façam os próximos exercícios, tá? E até o próximo vídeo.